Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Raciocínio Lucrativo. E antes de mais nada, eu quero pedir perdão a vocês que o vídeo de ontem, a partir dos 5 minutos e 10 segundos, mais ou menos, o áudio cortou, tá? Mas não tem como... Só fiquei sabendo depois por conta do comentário de vocês. Vocês são incríveis. Isso aí é que, de fato, faz uma comunidade forte, porque vocês também ajudam bastante, beleza? Então é isso, vamos para mais um resumo de mercado hoje. Tá? Vou falar sobre o que aconteceu. Hoje foi um dia maravilhoso, um dia incrível dentro de tudo que foi falado aqui, com base no Smart Money Concept. Eu vou te mostrar aqui onde são os melhores momentos, os melhores pontos e justificar também cada trade que foi executado, tá certo? Antes de mais nada, também vai na descrição aí do vídeo que tem o link da comunidade. Se prepara porque tem novidade, uma coisa muito top que eu vou fazer, nunca visto no setor Smart Money Concept. Vai ajudar bastante vocês aí, tá certo? Então vamos lá, vamos pro gráfico, vamos embora, chama a vinheta! Bem, vamos aqui pro gráfico do Ibov, né? Quem não se inscreveu no canal ainda, pessoal, se inscreva aí, ajude, compartilhe aí com um amigo, 2, 3, 5, 10. Vai valer a pena, pode ter certeza que vocês vão estar contribuindo com esse canal que pode ter certeza que está ajudando muita gente, tá certo? Então vamos lá, né? O que aconteceu hoje no Ibovespa? O Ibovespa, se você prestar atenção, o cenário que está sendo falado aqui, lógico que não estou falando de figura gráfica, mas um cenário que acontece bastante é um cenário como esse, ó, tá? Esse movimento, preste atenção que esse movimento maior, esse menor, esse movimento maior está acontecendo aqui também. Então você precisa ficar atento porque é um padrão bem interessante, que é o famoso VSR, né? Que é esse movimento aqui em V, tá certo? Ele acontece constantemente em vários setores, em vários lugares. Ó, ele acontece bastante esse movimento, então fique atento porque acontece muito, beleza? Então ele chegou nesse order block que foi comentado e que eu compartilhei com vocês. Chegou nesse ponto, né? Tem um equal rise aqui, tem liquidez. Essa perca desse topo é a nossa mudança de caráter, tá certo? Da tendência, ele não faz essa mudança de caráter, mas a compensação ele começa a cair e aqui nós temos uma movimentação de alvo para os próximos dias, que são essas regiões aqui, que são bem importantes, tá? Para o mercado atingir. Isso eu estou falando como alvo, tá? Então preste bastante atenção, porque esses movimentos são movimentos de order block que são deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu só puxar para cá, para ficar interessante. Exatamente esse ponto. Então, fiquem atentos a esses movimentos. Aqui é uma movimentação que pode sim trabalhar como indução, tá? Essa região, esse fundo aqui é importante, que isso aqui, essa região, exatamente desse fundo pode estar trabalhando como indução para o mercado vir a igualar esse movimento, capturar isso aqui e capturar aquele topo lá em cima. Então fique atento para esses movimentos que estão acontecendo. Pode ser que ele faça isso, é importante que você saiba direcionar o movimento para onde ele captura primeiro, porque ele vai estar pegando combustível para seguir o movimento contrário, beleza? Então é sempre assim que acontece. Se ele faz um movimento que ele captura primeiro, ele vai fazer esse movimento e aí se ele vier a capturar primeiro embaixo, ele vai fazer um movimento contrário, então tá uma dica valiosíssima para você não perder dinheiro, não deixar dinheiro na mesa, tá bom? Então aí nós temos essa perspectiva para o Ibov nos próximos dias. O mini índice aconteceu o seguinte hoje, como eu falei para vocês, ó, do jeito que deixei o desenho aconteceu, exatamente igual. O mercado fecha, tá? Ele fecha, ó, ele faz um movimento, ele fecha aqui, ó, e aí quando ele abre capturando esse ponto. E aí ele faz o buy side liquidity aqui nesse ponto. Tá? É referente a esse topo, que existia essa liquidez aqui para ser capturada, que é exatamente esse ponto. Então, por ter essa liquidez, ele captura essa liquidez, ele abre primeiro embaixo, captura esse movimento e aí ele faz um movimento de queda. E, cara, um trade que eu peguei aqui nesse ponto, saí exatamente aqui, peguei esse trade exatamente aqui nesse ponto, foram 150 pontos de stop, tá? Eu deixo sempre o stop pontual, como vocês sabem. E aí eu atingi a minha meta de 1000 pontos. Hoje foi bem interessante. Tá? Não queria conduzir o trade, porque de fato aí era o meu alvo, meu objetivo. Embora até cheguei a comentar com um aluno, eu estava no trade e falei o seguinte, e olha, acreditem, ele pode até fechar o gap aqui, né? Ele pode até fechar esse gap aqui,
E aí foi o que aconteceu. Eu tinha alvos também para fechar aqui nessa região, aqui como imbalance também, ó, esses pontos aqui abaixo. Mas o que é que acontece? Eu decidi bater minha meta ali e sair, tá certo? Então foi o que aconteceu. Até então, essa movimentação aqui, já que ele perdeu, né, o fundo, ele faz o choque aqui no tempo gráfico. Deixa eu só apagar isso aqui, tá, para vocês entenderem melhor. Mas, cara, muito top. Foi exatamente o que foi falado. Aconteceu o que foi falado e compartilhado com vocês, tá bom? Deixa eu só retirar essas marcações para ficar claro. Deixa eu trazer para cá também. São esses pontos aqui. Aqui faz um último boss. E aqui, de fato, muda o caráter desse movimento. Eu vou colocar ele aqui, tá? Com essa mudança de caráter, porque aí, no caso, ele perdeu o fundo. E esse tipo de mudança é bem interessante, porque ele quebra justamente dois fundos. E aí isso é bem top, tá? Ele está fazendo um movimento aqui. Se você prestar atenção, desde dessa queda, né? O movimento dessa queda, ele tem como range, como objetivo, exatamente esses fundos, tá bom? Dessa estrutura, mas aqui eu vou pensar no recuo desse movimento, já que ele mudou o caráter para você ficar atento aí nos próximos dias, tá bom? Então, nessa região, e aqui é o seguinte, né? Se ele vier a perder mais algum fundo, por exemplo, se ele faz um movimento como esse aqui, você ajusta, né? Porque aí você vai ter um movimento, você vai ter que ajustar esse fundo, tá? Do range, tá? Do range de negociação. Então, o que acontece? Aqui, eu vou pegar as partes, os pontos, na verdade, de order block que estão acima dessa estrutura. Esse ponto aqui é bem interessante também, tá? Então, deixa eu marcar essas regiões para ficar interessante para vocês. E aqui ainda tem um imbalance, né? Aqui ainda tem um imbalance, ó, que aí vai se ajustando, né? Vai se ajustando. Que aqui nós temos esse order block, nós temos também esse order block. E para alvo do movimento de queda, nós temos esse fundo, que também é importantíssimo, essa região, tá? Como alvo. Temos esse, né? Opa! Esse aqui também como alvo. Deixa eu só colocar esse aqui. Essa é uma região de demanda, tá certo? Região de demanda e os possíveis alvos lá embaixo também, que ele tende a mitigar. Isso aí, tá? Então, esses são os próximos movimentos que nós temos aí para o mini índice lá na segunda-feira, né? Quando abrir novamente o pregão, beleza? O dólar tá naquela região, tá uma região bem, digamos assim, indecisa. O dólar tá tendo um comportamento bem atípico. Olha só o que ele está fazendo. Ele não capturou, ele só está manipulando essas regiões para depois partir, né? Para depois subir. Então aí está um ponto bem interessante. Estamos no tempo gráfico de 1 hora. Ele não mudou caráter ainda. Lembrando que nós temos como range, como objetivo, a perca desse topo para poder confirmar alguma coisa. Então, tenham cuidado até lá, né? O mercado cenário bem lateral. Ele pode cair mais ainda? Pode, mas perceba que isso aqui é liquidez pura que está sendo gerada. Então, é necessário você ficar atento em relação a essa movimentação, beleza? Então, tudo isso que está acontecendo aqui é liquidez pura. Então, é necessário que você entenda que inclusive, ele pode até perder o fundo, renovar esse fundo ainda, tá bom? Para poder subir. Então, até lá, tenha cuidado, só opera na confirmação no dólar. O EURUSD chegou no order block, que eu tinha comentado com vocês, ó. Exatamente o order block. Eu falei que tem que ter cuidado com essa liquidez, mas olha só o que acontece. Ele começa a cair, né? Começa a disparar para baixo. E aí a gente começa a pensar nos possíveis alvos dessa estrutura. Deixa eu colocar no 1 hora aqui para ficar mais claro, para poder compartilhar esse movimento aqui com vocês. Então a gente tem isso aqui como order block, isso aqui também como order block, tá? Exatamente aqui esses pontos, que são pontos de alvo. Vou deixar tudo certinho aqui para vocês entenderem, né? Ficar bonitinho, né? Também ficar organizado, tá? Então isso aqui são order blocks que vão trabalhar como alvo. Aqui existe uma liquidez, como vocês já estão vendo, uma liquidez bem interessante, é isso? Vou colocar o range de negociação exatamente desse ponto aqui, beleza? É justamente, lógico que nós temos um range muito maior devido a essa estrutura, mas vamos pensar nesse alvo aqui que tem trade suficiente para você pensar também nessa estrutura. Aqui também pode estar trabalhando como indução, tá?
Então tenha um cuidado pessoal também aqui, porque se ele vier induzir aqui, é aquele negócio. Ele pode querer capturar aqui esse fundo, toda essa movimentação, e aí ele seguir esse movimento de alta. Então vou deixar assim. É muito lógico, é muito melhor você estar vendido aqui nessa região, nesse ponto, né, lá em cima, do que de fato você querer comprar aqui embaixo ou alguma coisa do tipo. Mas é sempre importante você trabalhar dentro da confirmação e pensar nessa possível captura de liquidez aqui como indução. O GBP-USD, ele chega a um ponto bem interessante, inclusive eu vou comentar com vocês aqui esse trade, esse movimento, porque são esses pontos de order block, é o que ele está chegando lá agora. Então, o que é que acontece aqui nesse momento, tá? Olha só, vou pegar esse range aqui, ele já está mitigando, já passou dessa região, 50%, mas eu quero comentar aqui. Olha só que movimento interessante aqui nos 15 minutos. Quando ele vem fazendo o seguinte, ó, ele renova, tá? Ele faz o boss aqui, quebra essa estrutura. Lógico que o movimento de fundo que nós temos é esse, né? Do tempo gráfico maior. Mas no 15 minutos ele aciona, ele chega com um gatilho bem interessante. Quando ele faz topo, faz fundo, faz topo. Então aqui, nesse momento, ele perde fundo. Aqui ele já chega na região de supply muito importante, já cai. E aí ele retesta essa região, perdendo esse fundo também. Olha só que trade clássico e limpo e claro. Um trade muito claro, muito limpo, muito objetivo. Você poderia estar pegando um trade aqui nesse ponto. Eu não vi esse movimento. Essa semana foi uma semana de ficar de bucho cheio, como eu falo para meus alunos. E aí ele retesta aqui essa região ó, de supply, essa região de oferta. E ele valida esse order block também. E, cara, excepcional esse trade, muito top. Um trade aí muito, muito, muito top, com um alvo bem tranquilo e objetivo, né? Então, foi bem interessante tá, esse movimento aí de GBP-USD. E aí, quando ele liquidar toda essa situação, todo esse movimento, tudo isso aqui como alvo também pode ser como ponto de entrada, tá bom? Exceto esse aqui, que já está mitigando, né? Mas aí, qualquer movimentação que tiver dentro desses movimentos, dentro desses pontos, são regiões de interesse do preço, tá bom? E lógico, cuidado, porque agora que ele faz o boss, ele pode também querer chegar a mitigar todo esse range, né? Mas lembrando que nós estamos nesse range aqui, então ainda é compra para o GBP-USD. Então, tem que ficar atento porque isso é compra aqui no intermediário, no curto prazo, tá certo? Para o DXY, o que é que nós temos? Olha só o que está acontecendo. Ó. Trazendo para cá, né? No order block que eu tinha comentado. Esse é o topo que está agora para capturar. Então, muita atenção porque é muito melhor nesses ativos que eu falei. Tá? O GBP-USD e o EURUSD. Você está vendido do que comprado, lógico, é óbvio. Por quê? Porque agora nós temos o DXY querendo engatar a primeira, segunda, terceira marcha aqui, para capturar essa liquidez desses topos aqui, para poder seguir esse fluxo de alta e aí, consequentemente, as outras moedas vão cair. Então, esse é o nosso raciocínio lucrativo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, compartilhem. É uma playlist somente de análise de mercado, de estudo de mercado, fazendo com que você entenda as melhores regiões, os melhores pontos aqui com base no Smart Money Concept. Então, ó, um beijo no coração de todos, um ótimo final de semana. Deus abençoe de coração cada um de vocês. E lembrem-se, cara, vocês são os melhores. E eu não vou parar até que vocês sejam trader de verdade. Beleza? É isso aí, tamo junto e até mais, até a próxima. Valeu, fui!